Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa próxima matéria. Resolvi fazer um videozinho aí com uma apresentação, um áudio, né, para vocês poderem entender um pouquinho o que vamos falar, tá bom? Vamos falar um pouquinho de distância entre dois pontos, continuando ao tema de geometria analítica. A distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que os une. Podemos fazer o cálculo dessa medida usando a geometria analítica. Representação gráfica. A representação gráfica da distância entre dois pontos é feita desta maneira. Essa linha vermelha representa a distância que nós estamos procurando. É um segmentinho de reta que liga o ponto A até o ponto B. Importante, nos exercícios vocês não precisarão fazer desenho, representação gráfica dessa distância. Basta vocês fazerem o cálculo que nós vamos trabalhar a seguir, ok? Agora nós vamos falar da fórmula. A fórmula de distância entre dois pontos, ela foi criada com base nas informações do Teorema de Pitágoras. Se estivéssemos em aula, representaria passo a passo para vocês, mas como não estamos, a gente vai precisar fazer uma adaptação aqui, tá? A fórmula seria distância igual raiz de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado. Vou fazer um exemplo passo a passo para a gente poder entender melhor do que eu estou falando. Exemplo. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que as suas coordenadas são A, 2 e 3 e B, 5 e 7. Primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses pontos A e B e identificá-los. Localizar quem é o X e quem é o Y. Lembrando daquela matéria anterior que fizemos, em que nós localizávamos os pontos dentro do plano. Mas agora a gente não precisa localizar, a gente só precisa identificar quem é o X e quem é o Y. O X sempre será o primeiro número. Sempre. Então, nós temos x de A vai ser 2. Y de A vai ser 3. Então, eu identifiquei o x e o y do ponto A. Agora, vamos falar do B. X de B, 5. Y de B, 7. Mesma coisa, identifiquei esses pontos. Então, vocês têm que colocar no caderno. Quem é o X do A, quem é o Y do A, quem é o X do B e quem é o Y do B. Ah, mas por quê, professora? Porque se você não tiver essas informações claras no seu caderno, você vai ter dificuldade na hora de montar o próximo passo que faremos agora. Agora vamos falar do segundo passo. Substituir os valores na fórmula e calcular. Então, eu já localizei quem é o X do A, quem é o X do B, quem é o Y do A e o Y do B. E agora eu vou substituir aqui na mesma fórmula que já tínhamos conversado. Substituindo, nós teremos esta linha. Distância do ponto A até o ponto B vai ser igual. Raiz, não se preocupem com essa raiz, que nós vamos falar dela só lá no finalzinho, mas vocês têm que sempre deixar indicado. X do B, que nós localizamos lá atrás, 5, menos X do A, que nós localizamos, 2. Y do B, 7, menos Y do A, que é 3. Todos esses parzinhos elevado ao quadrado. Próximo passo. 5 menos 2, 3, ao quadrado. 7 menos 3, 4, ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Lembrando, a quem não está recordando o que seria ao quadrado, é o número vezes ele mesmo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 é igual a 25. Raiz, aí que eu vou extrair a raiz. Depois que eu substituir e fiz todas as contas,
Aí que eu vou calcular a raiz. Raiz de 25 é igual a 5. Nós temos aqui o cálculo da distância entre o ponto A e o ponto B. Agora, pessoal, vamos aos exercícios. Vou deixar os exercícios nas tarefas para vocês fazerem. Como sempre, não precisa copiar, basta colocar identificado qual é os exercícios, quais as letras bonitinho. E na nossa próxima aula, eu vou tentar montar um vídeo também explicando tudo o que foi feito, corrigindo os exercícios anteriores, para que a gente possa ter todas essas informações, tá bom? Para estar aprendendo também, juntos a gente vai conseguir acertar isso. Bom trabalho! Qualquer coisa, estamos aqui. Um beijo grande, fiquem bem, espero que estejam todos com saúde. Qualquer coisa, só chamar. Beijinho!